Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo em outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, vou pedir para você dar um joinha para mim aí, para me ajudar. Aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal, ô meu irmão, dá essa forcinha para mim aí. Eu gostaria também de pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que está um pouco desanimado lá na seita, né? Porque lá as pessoas não podem perguntar nada, tem que aceitar tudo que vem do corpo governante, né? E muitas vezes o irmão já não está aceitando mais. O irmão já não está concordando mais, mas não pode falar. O irmão quer fazer algumas perguntas. Faça para mim, meu irmão. Faça essas perguntas para mim. Eu respondo as suas perguntas com todo prazer. E também, aquele irmão que já foi testemunha de Jeová há muitos anos, saiu de lá, né? Porque teve algum descontentamento, ou ele foi dissociado, ou ele foi desassociado. Mas o irmão já saiu de lá há muito tempo, nem lembra mais daquela seita mais, mas o irmão sente saudade de falar da palavra de Deus, falar sobre Jesus. Ô meu irmão, liga para mim, fala para mim, tá bom? Eu fico muito feliz. E aquele irmão que passou por uma seita, né? E teve uma experiência terrível e quer ajudar outros, contando a sua experiência, né? Para ajudar outras pessoas, fazer com que outras pessoas evite, né? Cair nessas enrascadas. Mas talvez o irmão não leva jeito para fazer um vídeo, não tem experiência, é um pouco tímido. Ô meu irmão, faça um áudio aí contando a sua história e manda para mim, que eu faço um vídeo aqui contando a sua história. Eu faço um vídeo contando a sua história e muitas pessoas vão saber do que aconteceu com você. O meu telefone é 99151-5617, DDD 037, das Minas Gerais, Uai, sou. Que trem bom danado! Meus irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre as proibições, né? As proibições que a organização das Testemunhas de Jeová faz, né? Mas eles proíbem ali um monte de coisa, tem um monte de proibições. Mas se você falar com eles assim, olha, me mostra na Bíblia onde está essas proibições, eles não sabem. Eles enrolam, e a explicação que eles te dão nunca convence ninguém. Hoje eu quero falar sobre as testemunhas de Jeová não poder servir as Forças Armadas. A testemunha de Jeová não pode servir as Forças Armadas, ou seja, não pode ser um policial. Se um policial quiser ser testemunha de Jeová, ele tem que dar baixa lá no seu trabalho. A justificativa deles é essa. O policial trabalha armado, o policial é leal à pátria e o policial faz continência para a bandeira. Bom, eu vou mostrar aqui que essa justificativa deles não convence ninguém. Primeiro, a pessoa pode ser um policial, né? A pessoa pode ser um policial, pode andar armado, tudo bem. Eu, por exemplo, eu posso ser um policial, posso trabalhar armado, mas eu posso ter respeito pelas pessoas, né? Eu posso ter respeito pelas pessoas. Eu não vou sair por aí dando tiros de qualquer jeito. Eu posso trabalhar armado, eu vou ter respeito pela minha profissão, eu vou ter respeito por aquela ferramenta que eu estou com ela, que eu estou trabalhando com ela ali, né? Não vou sair dando tiro aí sem necessidade, né? Veja, por exemplo, vamos ver o que é que a Bíblia fala a respeito das autoridades. E policiais são autoridades, todos sabem disso. Romanos capítulo 13, versículos 3 e 4, vamos ver o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz assim, porque os magistrados não são para quem faz o bem, e sim para quem faz o mal. Veja, as autoridades não são para quem faz o bem, e sim para quem faz o mal. Queres tu não temer as autoridades?
ó, queres tu não temer autoridades? Faça o bem e terá o louvor delas. Viram o que o apóstolo Paulo diz? Visto que as autoridades, visto que a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. O apóstolo Paulo diz que as autoridades são ministros de Deus para o nosso bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele leva a espada. Não é sem motivo que o policial leva a espada. No tempo do apóstolo Paulo era a espada. Hoje é o revólver, é a pistola, né? Não é sem motivo que ele leva a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem faz o mal. Então veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo está mostrando aqui que a pessoa fala, a autoridade, os policiais batem nos outros. Nunca foi um policial na minha casa me bater, nunca foi um policial me ofender, por quê? Mas eu faço bem. Se você não quer ser repreendido pelo policial, é só você fazer o bem. Então não faça o mal. Anda direito, que nem o policial não vai te repreender, nem o policial não vai te bater, nem o policial não vai te dar tiro. É só você fazer o bem. Mas eles dizem que o policial, diz eles que o policial jura lealdade à pátria. Mas veja, eles dizem que o policial jura lealdade à pátria. Mas eles querem que a testemunha de Jeová também jura lealdade à organização das testemunhas de Jeová. Está vendo? Quando você batiza, eles dizem que você tem que jurar lealdade à organização. E as testemunhas de Jeová são leais à organização e ao seu corpo governante. Agora, se eles podem jurar lealdade a uma organização norte-americana, por que eles não podem jurar lealdade à sua terra, onde ele nasceu, onde ele viveu, onde está as suas raízes? Se ele pode jurar lealdade a uma organização norte-americana, por que então que ele não pode jurar lealdade à sua pátria, à sua terra natal? Agora, terceiro, diz eles que tem que fazer continência para a bandeira, né? Tem que fazer continência para a bandeira, e segundo o corpo governante, isso aí é idolatria. Fazer continência à bandeira, isso aí é idolatria. Veja, meus irmãos. Agora, ontem, no vídeo que eu fiz ontem, um cidadão fez um comentário no meu canal, dizendo para mim que o corpo governante é Deus. Agora, o que se dá? Que nome que se dá um fanatismo desse? A pessoa dizer que os dirigentes da sua religião é considerado Deus. Isso não é idolatria, não? Então, se eles podem idolatrar os seus líderes, o chamado corpo governante, por que eles não podem idolatrar a bandeira? Idolatria não é tudo igual? Falou em idolatria, não é tudo a mesma coisa? Então eu não entendo. Eles idolatram homens e não pode idolatrar a bandeira. Então veja, é muita incoerência da parte das testemunhas de Jeová, né? Agora, eu vou mostrar na Bíblia que para a pessoa ser cristão, ele pode ser um policial, e um policial que se resolver converter ao cristianismo, ele não precisa de dar baixa no seu trabalho. Eu vou mostrar claramente que qualquer cristão de qualquer denominação cristã, ele pode ser policial, e um cristão, aliás, e uma pessoa, e se por acaso um policial quiser converter ao cristianismo, ele não tem que dar baixa no seu trabalho para converter ao cristianismo. Eu vou mostrar isso aqui claramente, eu vou deixar claramente. O primeiro caso aqui que eu vou mostrar é o do primeiro gentio convertido ao cristianismo.
o primeiro gentio convertido ao cristianismo, ele chamava Cornélio. Ele era um policial. O apóstolo Pedro foi lá. Primeiramente ele teve uma visão da parte de Deus, né? Mandou chamar o apóstolo Pedro na casa dele. O apóstolo Pedro foi lá, pregou para ele. E esse gentio, chamado Cornélio, que era um policial, converteu ao cristianismo. Foi o primeiro gentio a converter ao cristianismo. E a Bíblia não diz que ele teve que dar baixa no trabalho dele, não. A Bíblia não diz que ele teve que abandonar ali, como se diz, a sua farda para ser um cristão, não. Tudo leva a crer que ele continuou sendo cristão e sendo um policial. Agora, nós vamos ver um outro exemplo aqui, que mostra também claramente para a gente que a pessoa não tem que deixar de ser um policial para ser um cristão. Em Lucas, no capítulo 3, no versículo 3, mostra que João Batista, ali, né, quando João Batista começou a sua pregação, João Batista estava pregando o batismo e o arrependimento para a remissão dos pecados, né? João Batista pregava um arrependimento para a remissão dos pecados. Então, ali naquele tempo ali, muitas pessoas vinham a ter com João Batista, uns porque acreditavam nele, outros porque queria contradizer ali, né, o que João Batista falava, mas muitos vinham até João Batista para se converter, para batizar, para ser batizados por João Batista, né, para o arrependimento dos seus pecados. Então vejam, meus irmãos, Lucas, no capítulo 3 e no versículo 12, mostra que os publicanos vieram a João Batista para ser batizado. O que eram os publicanos? Os publicanos eram pessoas que cobravam impostos, eram pessoas detestadas pelos judeus, porque apesar de muitos deles ser judeus, eles trabalhavam para os romanos, né? Naquele tempo, Israel ali estava sobre o domínio de Roma. Então, aqueles cobradores de impostos, aqueles publicanos ou cobradores de impostos, eles trabalhavam para os romanos, cobrando o imposto dos judeus. E, além do imposto que os romanos cobravam, ser um imposto muito alto, os publicanos, cobradores de impostos, ainda cobravam mais para tirar ali um salário para eles, né? Para tirar ali uma quantia a mais para eles. Então, os judeus detestavam os cobradores de impostos. Cobradores de impostos eram inimigos dos judeus. Então vejam, meus irmãos, os cobradores de impostos vieram a ter com João Batista para ser batizados para arrependimento, né? Para perdão dos pecados. Aí, eles perguntaram para João Batista, o que nós temos que fazer agora? Visto que nós vamos batizar, nós vamos ter uma nova vida, o que nós temos que fazer? João Batista respondeu para os publicanos, os cobradores de impostos, olha, não cobreis mais do que o estipulado. Viram? João Batista falou para eles, olha, cobra só o que os romanos mandaram. Não cobra mais do que o imposto estipulado. Porque João sabia que eles cobravam mais para tirar para eles, né? Então veja, meus irmãos. Então veja, João Batista exigiu deles apenas que eles fossem honestos. Que eles fossem honestos no trabalho deles. Mas continuasse o trabalho. Não precisava abandonar o trabalho de cobradores de impostos para seguir aquela nova vida que eles iam ter a partir do momento que eles iam ser batizados. Então João Batista diz, não cobreis mais do que o estipulado. Aí veja, também vieram os soldados. Os soldados também vieram a ter com João Batista e fizeram a mesma pergunta que os publicanos fizeram para João Batista. E nós? O que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer?
Fizeram a mesma pergunta que os publicanos fizeram. Agora, será que João Batista falou com eles? Olha, vocês têm que abandonar a farda de vocês, dar baixa do trabalho de policial, abandonar a carreira de policial? Não. João Batista não mandou que eles abandonassem a carreira de policial para ser seu seguidor. João Batista disse assim, olha, a ninguém maltrateis, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa. Então veja, assim há exemplos dos publicanos, dos cobradores de impostos, que João Batista exigiu deles honestidade. João Batista exigiu dos policiais respeito pelas pessoas, amor ao próximo. A ninguém maltrateis e não deis denúncia falsa. Não acuseis ninguém falsamente. Então foi o que João Batista exigiu dos soldados para que eles continuassem a carreira de policial deles. Então veja, meus irmãos, João Batista não disse que ninguém tinha que abandonar o trabalho, mas recomendou que todos fossem honestos, no seu trabalho, que todos fizessem o seu trabalho de maneira honesta e que agisse com amor ao próximo, Isso deixa claro que o cristão, ele pode desempenhar qualquer profissão, desde que onde quer que ele esteja, em qualquer profissão que o cristão esteja exercendo, ele haja como cristão. É isso que João Batista quis dizer com os publicanos e com os policiais. E qualquer que seja a profissão que o cristão esteja exercendo, ele tem que agir com amor ao próximo, não roubar, não maltratar ninguém. Era isso que João Batista estava querendo dizer. Então, meus irmãos, essa história das testemunhas de Jeová, que para a pessoa ser um cristão, que eles dizem que são cristãos, né? Para a pessoa ser um cristão, a pessoa tem que abandonar a carreira de policial. Isso aí não se sustenta. Então, qualquer que seja a sua profissão que você esteja, haja com honestidade e amor ao próximo e amor a Deus. Primeiramente, amor a Deus. Segundo, amor ao próximo. Que você tendo amor ao próximo, você não vai maltratar ninguém e nem vai agir com desonestidade em hipótese alguma.